a gente tinha lançado um disco, que era o Ultraman homônimo, né, da Motinha, pelo selo Rocket, que é aquele selo do Dado Villa-Lobos, do Legião Urbana. Ele lançou o primeiro da Motinha e o Olelê. O que aconteceu foi quando a gente foi gravar o Olelê no estúdio Dreyer, ou então com os irmãos Dreyer, o Gustavo e o Thomas, eles saíram daquele estúdio ali no bairro Petrópolis e estavam construindo o estúdio na Bom Jesus. No intermediário, eles tiveram que deixar o imóvel e colocar o equipamento tudo em algum lugar. Eles colocaram num sítio da família deles lá em Morungava. E aí foram gravados lá uns 2, 3 discos, se eu não me engano. E o da Ultraman, o Olelê, foi o primeiro. A gente ficou praticamente um mês lá, gravando com o produtor de São Paulo, vindo o Gustavo Black Alien, o Gilberto Monteiro, a Andréa Cavalheiro e a Letícia da Hardwork. Ou seja, a gente pode falar isso tudo aí no programa, assim, mas a mágica aconteceu lá. Esse a coisa incrível do Olelê. Foi gravado em Morungava, num sítio. A gente transformou a casa em estúdio. Isso durou um mês e tem muitas histórias para falar disso. Pois é, e além disso, ainda depois ele foi para o Rio de Janeiro para mixar, né? Foi isso, né? Porque daí ele acabou lá no Roquito. Olha, a gente foi para o Rio de Janeiro, gravou os vocais e gravou aquelas participações especiais do Rio de Janeiro, tipo, foi o Bidu. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, o Dado tinha um estúdio lá e ele resolveu botar as vozes lá porque tinha mais qualidade. E a gente também fez lá o Bidu, que era o trombonista do Paralamas do Sucesso. Ele gravou o solo de Não Me Empurra. A gente teve também o João Fera, que é o tecladista do Paralamas do Sucesso. Ele fez o piano de Estrada Perdida, solo de Estrada Perdida também, na versão dub. Ele é incrível. Então, esses dias a gente estava falando sobre o arranjo dele de Lanterna dos Afogados. Ele é incrível, João Fera. Que mais? E aí a história, uma das histórias geniais desse disco, que foi assim, o Gustavo Black Alien, vocês conhecem, né? Ele já foi do Planet Ramp, ele tem uma carreira solo agora muito bem sucedida, junto com o Papatinho, que é o produtor da Anitta, trabalhou com o Snoop Dogg, fez recentemente agora o hit deles é com o Seu Jorge, Seu Jorge Papatinho e Gustavo Black Alien. Ele gravou lá no sítio Morungava, ele foi lá e gravou a faixa General com a gente. Só que a gente queria, legal que tu gravou essa, mas na real a gente queria outra música. Essa aqui, talvez a tua rima a gente não vai conseguir usar, sabe? É para outra música. Falei, não, daí a gente faz no Rio de Janeiro. Beleza, a gente foi no Rio de Janeiro. Nessa época daí teve ali o Bidu, teve o João Fera, teve mais outras participações especiais, daqui a pouco eu lembro. E aí chegou um dia o Gustavo, já chegou daquele jeito, né? Chegou com garrafa de velho barreiro, tá? Uma menina, não me lembro o nome da menina, e aí, tipo, abre aí o microfone. Tentou uma vez, 2, 3 vezes, aí na quarta ele, cara, tirou o fone de ouvido e, cara, preciso ir pra Lapa, vou pegar um troço, já volto, peraí, só um pouquinho. Não voltou mais, cara. E aí a gente ficou só com o General. Não, a gente só ficou com o General. A gente, era pra ser na outra música, mas, tá bom, só o General tá bom. E ficou, tipo, nossa, todo mundo canta junto a parte dele, o General. Sabe o que é a loucura da época? Olha só, não podia fazer música muito comprida, senão não tocava em rádio. E aí o General já estava comprido, já estava com 4, 5 minutos. E aí, tava com 4 minutos e 30 entrava o Black Alien. Aí era mais 1 minuto e meio, mais 2 minutos para finalizar ele e o refrão, tal. E mais um dub depois tem. Olha que loucura os caras. Cara, esse disco ele tem muitas participações, né? Como tu mesmo disseste, assim. E ele chama bastante atenção porque tem uma galera do hip hop, tem uma galera do rap, assim.
junto. E como para vocês era transitar por essas cenas nesse momento? Porque, bom, na verdade, vocês transitavam ali pelo samba rock, pelo hip hop e tal. Como é que era a cena de vocês dentro dessa cultura do rap, do hip hop, nesse momento que vocês gravaram o disco, né? Era uma coisa de passar os valores do hip hop americano para os valores gaúchos, entre aspas, né? Não esse gaúcho fascista, sabe? Tipo, cara, eles usavam o toca-disco lá, os loopings, o sample do James Brown. Nós aqui vamos usar do James Caetano Brown. Vamos usar sabe? Do Negro da Gaita, do Leopoldo Hacier. Foi essa né, a ideia. Vamos fazer a estética como o Chico Sainz está fazendo com os valores de Pernambuco, né? Recife, tal. Maracatu, etc. Aqui nós usa até hoje, Giba popularizou junto com Cabubu e ou seja, tem uma riqueza. O legal é saber usar essa riqueza de um jeito, sei lá, pop, popular e que divulgue no jeito da galera, né? O Pelé foi isso. Naquela época estava rolando o Wu-Tang Clan, um monte de gente gravando várias músicas com vários MCs na mesma faixa. Daí chamamos o Revolução RS, chamamos o Negro X da Guedes, chamamos o Nitro D da Guedes, a Lica, que era da Groove James. Revolução RS era o João, Mano Cabeça, Amarelo, PX, DJ Peia fez os credits, DJ Anderson, inclusive, né, abriu pro Pé fazer. Porque essa música foi produzida na Def Audio, junto com o Flu e o Fornazier. Então ali veio a ideia. E aí um dos produtores também do disco falou assim, cara, vamos chamar o Gilberto Monteiro, que é o gaiteiro, é o compositor de Milonga das Missões, Milonga pras Missões, né? Do Renato Borghetti. É dele, né? E ele gravou, ele foi 2 dias lá no sítio, porque a primeira vez que ele foi, ele trouxe uma gaita que não combinava, que eu acho que é a gaita ponto, né? Ela tem afinações. Então tinha que ser ou em dó ou lá menor, tal. Ele só tava com uma sol. Mas ele foi lá, gostou do lugar, assim, ficou pouco tempo, foi embora. Aí da outra vez ele trouxe a gaita certa. Nossa, aí ele ficou tocando 2, 3 horas, fez umas coisas meio tango pra gente. Aqui ó, o tango, ó, é a mesma coisa que Uruguai, Argentina e Brasil, ó, as frases de tango eram iguais a do Lupicínio, do samba e do Gardel. Nossa, foi lindo. E que mais de participação? A Andréa Cavalheiro e a Letícia, elas eram daquela banda Hard Working Band, vocês lembram? Fazendo soul music, meio que inspirada naquele filme The Commitments, né? E fizeram os vocais do Dívida. Nossa, vou esquecer alguém, mas vamos falando sobre isso. Acho que a princípio era isso, né? De participações foram lá em Morungaba gravar. Pois é, assim, a gente olhando, vocês estão ali nessa lista, né, dos 100 grandes álbuns do rock gaúcho, só que a gente estava conversando, o Everton, até limitar vocês, dizer que vocês são só uma banda de rock gaúcho, tamanho a quantidade de gêneros musicais que a gente vê nesse álbum de vocês, em toda a trajetória da Ultraman, na verdade. Vocês sempre tiveram essa ideia de trazer outros gêneros para dentro do rock? Não trabalhar só o rock? Pois o que a gente mais queria era fugir do rótulo de rock gaúcho. Não que a gente não gostasse, a gente era tudo fã de The Fall, a gente era muito fã da Graforréia, TNT, da fita do Cascaveletes, todo mundo, né? Mas a gente, tipo, cara, a gente não vai ser isso, a gente não pode ser isso, a gente não quer ser isso. Porque a gente estava ouvindo Beastie Boys, Public Enemy, estava ouvindo outras coisas, então a gente, pô, vamos ser fiel ao nosso tempo, né? A nossa era. Era para ser uma banda de funk metal no começo. E isso que é o bacana, o funk metal já nasce misturando rock pesado com
o rap com o rock pesado, tipo Living Colour, Beastie Boys, Public Enemy, Rick Rubin, né, o produtor, ele fez o Run DMC com Aerosmith, ou seja, o hip hop também já nasceu com essa pegada rock and roll. E The Fala fazia isso aqui em 85, 86, então já era avançado. E depois o reggae e o samba rock que entraram, justamente por isso, pela possibilidade de poder misturar com esses estilos que também são stoned, são chapadões, assim, né? É tri bom de botar o rock junto com o samba, ou então o reggae, fazer reggae metal. E então é isso que é um pouco que a outra também faz. Não só os discos, os shows sempre foram marcantes, por isso sempre a galera se divertiu, porque olha ali, velho, os caras estão fazendo a mesma frase que tu toca limpa, tu pode tocar ela com distorção. Isso aí é pensado já desde na composição. Não, isso é muito legal, né? Entre as participações, assim, também tem até o Yanto Laitano, né? Fez, acho que ele participa no Compromisso, né? Teremim. Pois é, não, então, tipo, ele é um disco cheio de riquezas e de valores, assim, como o trabalho de vocês, assim, né? Porque essa mistura eleva vocês não somente a uma banda, mas uma banda que traz gente, que traz cultura, que traz misturas, né? E sempre é muito legal ver essa coisa, por exemplo, que dentro da música, da própria música gaúcha que vocês abrangem, querendo ou não, né? Mas não pelo tradicionalismo, e sim pelo nativismo, onde traz ali o César Passarinho, traz essas outras referências nativistas de uma pampa real e não de uma pampa fantasiosa e que é para se reunir dentro do CTG, mas uma pampa que realmente existe. E essa mistura de vocês mostra o verdadeiro sentimento de ser gaúcho, né? De ser gaúcho, porque o gaúcho é o samba, é o rock, Pelé é um hino anti-gaúcho, gauchesco. Não, mas eu digo, mas se a gente pensar... ser tão, né, mas macho, não é quem bate na mulher, é tipo, isso. É uma coisa muito enraizada aqui de tipo, esse machismo era muito mais escancarado, sabe? Mas até mesmo essa coisa assim do, por exemplo, o gaúcho. Pô, o gaúcho é o cara livre do pampa, é o cara pobre. E aí a gente transforma no cara racista, no cara que é machão, a gente distorce isso dentro do Rio Grande do Sul. E vocês retomam isso por uma outra parada através da música, através da cultura, mostrando que ser gaúcho é uma amplitude de emoções, de sentimento, de razão, né? Eu também, desculpa só, concordo contigo, a gente mostrava outra coisa, mas eu acho um pouco mais de radicalismo, assim. Eu acho que a gente tem que destruir essa coisa um pouco e começar do zero. Aí é um papo de Shiva, né? Shiva tem que destruir para começar uma coisa nova e verdadeira, né? Por favor, né? Com verdade, não essa história que foi contada de descobrimento do Brasil, né? Foi invasão do Brasil, foi a Guerra dos Farrapos, foi uma guerra preguiça de escravos e não teve nenhum interesse para os indígenas ou para o povo. Foi uma guerra de estancieiros, de donos de terra, donos de curtume. E quando foi para colocar os escravos, né, os lanceiros africanos e próprios índios também, foi um massacre. Então, é isso aí, a gente tem que se reinventar, cara. É polêmico falar disso, né? Então, esse foi o niilismo e esse um excesso, um orgulho gaúcho, mesmo quando os indígenas atacavam aqui a gente por ser gay, vocês lembram? Cara, tipo, quando tu não gosta da piada, é que fica, né? E, tipo, cara, tinha o Gaudério Rosa, aquele que chegava lá
na Expo Inter, não, na Semana Farroupilha, vestido de bombacha rosa. Vocês lembram disso? Os caras tomavam vários pau, assim, de arreio, de tudo. Mas ele ia lá, ele era corajoso, cara. E os cara tudo fantasiado, né? Porque, bom, é uma cultura inventada, tipo, tentando lutar contra o outro cara que também tá fantasiado, né? Tipo, é uma coisa que a gente tem um orgulho de algo que não existe, né? E essa mistificação é muito complexa, existe, né? foi compilado ali pelo Barbosa Lessa, pelo Paixão Cortes, eles, né, o pessoal todo ali, eles compilaram aquilo, né? Eram os filhos de estanceiro, então filhos de pensadores que foram estudar na capital e sentiram ali, viram, opa, aqui ó, falta uma coisa aqui que não tem aqui, que existe lá, que é um pouco do camperismo, eram poucas moedas que tinham, né, do curtume, então sei lá, do arroz, do trigo, né, da agricultura e da pecuária, principalmente, né, no começo. Depois a indústria com os italianos, mas aí também tem esse advento da gaita, né, dos italianos. Já existiam os tambores de Moçambique, de Osório, tambores de chocalhos, né? Que isso que é bacana, o Moçambique, tu tem a frequência aguda amarrado nos calcanhares e o tambor tocado com a mão, então fica pum, 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 e aí tu tem que te movimentar o corpo para dar o com os pés. E eles faziam isso geralmente perto do Terno de Reis, né? Então é um pouco do movimento musical religioso, assim, que os escravos eram permitidos a fazer, entendeu? Esse vocês podem fazer, o batuque de vocês, é só falar no Terno de Reis. É muito louco. E o papo lá mais de Pelotas, Rio Grande, que eram os curtumes, né? Que era a moeda, tem a questão moeda do Rio Grande do Sul, né? Da batida carne do vaneirão, salgada, que vem de lá, né? Charque. Os vaneirões eram os escravos que vinham de Cuba e traziam essa batida também, que depois foi incorporada, né? Principalmente o chamamé. Né? O que eu ia falar era mais do instrumento, o sopapo. Eles eram tambores com árvores que caíam no chão, né? Ficava oca, e a pele que sobrava à disposição deles era a pele de cavalo, quando um cavalo, né, morria e tal. Não a pele de gado, que era usada para outras coisas. Era o que não se usava, né? E isso fez por um grande tempo, participou do Carnaval de Pelotas, o Grande Porto Alegre, além das tribos que tinha aqui. Eles tocavam o sopapo, esse instrumento, né? Que era meio que embolado junto com o surdo de primeira, aquele surdo de segunda e tal. Algumas escolas depois se retiraram, todas tiraram o sopapo, assim, mas ele andava junto. Eu tenho um sopapo do mestre Batista, que já faleceu, mas é um dos responsáveis, junto com o Giba, pelo aquele festival antigos e o próprio carnaval de tribos e descendentes de Pelotas, que foi a primeira capital, né, do Rio Grande do Sul. Então, dali que surgiu. E foi muito legal, que foram produzidos mais de 150, 200 sopapos naquela época. Então, muita gente tem até hoje daquela safra, assim. E eu fui lá, conheci o mestre Batista, peguei. Que massa. E também tá no disco Olelê, voltando ao gancho. Tá ali nas percussões do Olelê. Esse supapo tá no disco? Esse supapo que tu tens tá nesse disco? Eu acho que tá. Já tá no Olelê. E com certeza depois também no Incrível Caso, que é o disco posterior. Incrível Caso da Música, Encolher Outras Histórias. A gente tem... Daí, cara, aí sim, aí é o disco com influência do supapo, né? Tem músicas que falam, tem parcerias junto com o Richard Serraria, do Bataclan. No início de tudo era uma Sesmaria, havia mão que vinha, havia mão que ia, pede no supapo do supapo do daí a gente assim abusou, assim, porque era também um tipo de cultura gaúcha que a gente queria misturar com o Ultraman, não só a milonga,
Que a milonga é uma coisa meio já, tipo, a Graforrest Harmônica fez o Amigo Punk, Cleito Cledir, Almôndegas, Bebeto Alves, Engenheiros do Havaí. Ixi, muita gente usou a milonga para mesclar com outras coisas. A milonga em Tó maior do Zelito, muito legal. Não sei se vocês conhecem esse compositor. Ele é de Santo Antônio da Patrulha, Zelito. Acho que tem coisas com a família Dexler, lá do Jorge Dexler, Daniel Dexler, são 3 irmãos, né? Conheço, é muito legal. Uhum. E assim, tu falou assim, bastante dessa história do sítio lá onde vocês concluíram onde vocês fizeram as gravações. E a gente conversou aqui com alguns outros músicos, como por exemplo King Jean, o Marcelo Gross, e todos eles contam muito caos. E a galera que está assistindo nosso programa gosta de ouvir esses causos de bastidor. E tu já contou alguns pra gente, assim, como é que foi gravar nesse sítio, como é que foram viver esses causos? Se tem mais alguma história legal daquela época para contar também, desse período de gravação do Lelê? Tem a pior de todas, já contei, foi do Black Alien. Cara, assim, era muito legal porque a gente contratou uns moradores lá para fazer comida. A gente tinha um convívio social com a comunidade, sabe? A gente acabou, olha só, a gente acabou gerando renda para 3, 4 pessoas numa família, porque eles tinham que cozinhar para, né? A banda era, nessa época, acho que eram 8 músicos, mais produtor, às vezes vinha hold, algum produtor, empresário, iluminador, para carregar coisas, as participações especiais, né? Eu lembro que a gente, o café da manhã era ali no estúdio mesmo, tinha uma torradeira daquela, sabe, de R$30, aquela torradeirinha, aquela vagabunda mesmo, de 50 conto. E aí era o Tostines, era o Beto Andrade, o produtor do disco. Ó, pô, você tem que botar um insert aqui, a foto dele, o endereço dele, Beto Andrade. E aí, tipo, pô, o café da manhã era nosso Tostines, e depois o almoço, acho que almoço e janta era lá na casa uma casa do lado do sítio, assim, que a gente firmou um acordo para fazer as refeições. Esse disco também ele foi premiado, né? Vocês ganharam alguns prêmios com ele assim. E aí na premiação levava toda a galera, só os 8 da banda ali. Vocês levaram açorianos, né? De disco pop Sim. rock, e vocês levaram Canção com Peleia, isso, né? Isso. Foram 3 açorianos, né? Foram 3 açorianos. Eles não davam 8 troféus. Ou troféis? Não, troféus. Troféus, né? Tá certo. Eles deram um para cada, né? Para cada categoria. Então, eu acho que um ficou com o Marcito, que foi o disco do ano, né? Aí foi o Pedro Porto, ficou com produção que tu falou, né? Eu sei que eu fiquei com disco e melhor música, se não me engano. Acho que foi o disco, melhor disco pop rock e melhor música peleia. Música eu fiquei com ele, tá aqui, ó. Consegue ver o açoriano? Agora deu para ver. Agora deu para ver, deu uma travadinha, mas depois ali deu para dar uma... Então, o de música do ano, o Pelé ficou comigo. Eu falei, não, esse é meu. Porque eu tive a ideia de fazer a parada, sabe?